Hebreus, no capítulo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Nos tempos antigos, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas. Mas agora que o fim está perto, falou-nos por meio do seu Filho. Foi por meio dele que Deus criou o universo e a ele destinou como herança todas as coisas. Ele é o reflexo da glória de Deus e a imagem perfeita da sua pessoa. É ele quem sustenta o universo pela sua palavra poderosa. Depois de ter purificado os homens dos seus pecados, Jesus tomou o seu lugar no trono celeste à direita da majestade divina. O Filho tornou-se superior aos anjos, porque herdou do Pai um nome que é superior ao deles. Realmente, Deus nunca disse a nenhum anjo: tu és o meu filho, desde hoje sou teu pai. E mais, eu serei seu filho e ele será meu filho. Eu serei seu pai e ele será meu filho. E na altura de enviar o seu único filho ao mundo, Deus disse: todos os anjos de Deus o devem adorar. Ora, a respeito dos anjos, também diz: faz dos seus anjos ventos e dos seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito do Filho, diz: tu és Deus e o teu trono dura para sempre. Governas o teu reino com justiça, porque a justiça é o teu cetro. Amas o que é justo e detestas a maldade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu e coroou festivamente, colocando-te acima dos teus companheiros. E ainda: foste tu, Senhor, que no princípio criaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles hão de acabar, mas tu permaneces. Eles hão de envelhecer como o vestuário. Tu os dobrarás como uma capa e hás de pô-los de lado como quem muda de roupa. Mas tu és sempre o mesmo. O passar dos anos não te envelhece. Deus nunca disse a nenhum anjo: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Quem são, pois, os anjos? Não são todos eles espíritos ao serviço de Deus, enviados em auxílio daqueles que hão de receber a salvação como herança? A mensagem que eu te quero pregar nesta manhã diz que Jesus não é bom, Ele é muito bom, que todos nós, de uma maneira ou de outra, desejamos uma vida sem sofrimento, mas quando nós lemos a carta aos Hebreus, vamos ver a qualidade de Jesus a ser afirmada de uma maneira tal que nos apercebemos que, ok, todos queremos uma vida sem sofrer, mas uma das teses incríveis da carta aos Hebreus é que nos apercebemos que mesmo que tu tivesse uma vida sem problemas, se essa vida sem problemas fosse sem Jesus, essa vida não valia nada. Okay? Uma das teses que eu te quero trazer hoje. Imagina que todos os teus problemas desapareciam, mas que tu não tinhas Jesus. A ausência de problemas não se ia comparar com a presença de Jesus, mesmo no meio de sofrimentos. Então, este é o nosso programa, o nosso projeto para hoje, que abrimos a carta aos Hebreus, e uma vez mais vamos pedir a Deus que Ele nos possa orientar durante este tempo. Senhor, Tu conheces o nosso coração. Nós passamos a semana anterior, muitos de nós, assim com uma ansiedade específica de quando há coisas novas que vêm pelo caminho, que vão colocar em causa quem nós somos, os nossos esforços. Então hoje, ao chegar a este domingo, e pelo menos admito isso, há muita coisa no coração, muita coisa na cabeça de não querer falhar. Não queremos falhar. Sobretudo não queremos falhar quando queremos fazer uma coisa boa que acreditamos que Tu nos pedes, que é pregar a Tua palavra a todas as pessoas, aquelas que já falam a nossa língua e às outras, e por isso hoje aqui em Algés, de seguida ainda na Lapa, há muita coisa no nosso coração, na nossa cabeça. Ó Senhor, nós queremos dar passos de fé para que tudo aquilo que acontece de novo seja para a Tua glória e nunca para a nossa. E é isso que nesta hora eu também te quero pedir, que Tu me possas ajudar para pregar esta mensagem com coragem e com cuidado. E que todos a possamos aceitar, não porque vem de mim, mas porque vem da Tua palavra. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixem-me começar por fazer-vos uma pergunta. Volta a colocar, por favor, os olhos no texto. E eu sei que a pergunta que te vou fazer pode parecer uma pergunta um bocado tonta, mas segue. Quantos de vocês é que são zelosos
com a maneira como dobram a roupa. Zelosos com a maneira como dobram a roupa. Levantem as mãos. Como dobram a roupa. Ok? Ok. Depende, Pauliana. Depende do quê? Depende do tempo que eu tenho, naturalmente. Ok. Isso é verdade. Depende do tempo que... atenção, eu agora estou a falar no geral, portanto, nem sequer estou a perguntar, porque às vezes nós podemos ser zelosos com a maneira como dobramos a roupa, mas, por exemplo, às vezes isso não significa que não deixemos roupa pendurada, não é? Pelo quarto. Pronto. Eu já não estou a entrar nesses detalhes. Porquê é que eu te estou a perguntar isto? Atenção, eu vou-me dar como exemplo, mas não significa que eu sou um bom exemplo. Mas há algumas peças de roupa, aquelas que eu valorizo mais, eu gosto de dobrá-las como deve ser. Aliás, já me acontece agora, até porque tenho filhos mais velhos, eles já estão do meu tamanho e maiores, eles às vezes pedem-me algumas peças de roupa emprestadas, e aquelas que eu valorizo mais, e já aconteceu, não vou dizer nomes, mas também não é difícil adivinhar, se eles deixarem aquilo mal dobrado, atenção, nisto eu não sou um pai exemplar, mas ainda há uns tempos aconteceu, emprestei uma peça de roupa ao Joaquim e ele deu-me aquilo, parecia um molho de brócolis, eu disse, estás proibido de usar isto, nunca mais usas isto. Disse-lhe isto, já voltou a usar, porque a minha ira já passou, mas, por exemplo, essas peças para mim, eu gosto de dobrá-las e colocá-las na gaveta quase como se fosse uma espécie de exposição. É verdade que a gaveta está um pouco cheia e aquilo não tem assim um ar propriamente muito sofisticado, mas para mim, há algumas peças de roupa, de facto, eu valorizo-as de uma maneira em que eu olho para elas e penso assim, elas são minhas, elas são minhas. Nem todas as peças de roupa são assim, mas eu penso, elas são minhas, elas pertencem-me, quero ser cuidadoso com elas. Sou o dono da minha roupa. É curioso, eu não sei se prestaste atenção à leitura, mas quando a carta aos Hebreus quer valorizar Jesus, usa uma imagem parecida. Jesus é tão bom que é descrito, volta lá até ao texto bíblico, Jesus é tão bom que ele é descrito a partir do verso 10 como alguém que um dia vai pegar na terra e nos céus e vai tratar a terra e os céus, olha aí, verso 11, eles vão de acabar, a terra e os céus vão de acabar, mas tu, e está a falar acerca de Jesus, Jesus, tu vais permanecer, a terra e os céus, e pensa na terra e nos céus. Pensa, por exemplo, num lugar que tu achas especialmente bonito. Pensa lá, um lugar que tu achas especialmente bonito. Diz, podes dizer em voz alta, um lugar que tu achas especialmente bonito. Como? O Porto. Isto é mesmo para um lisboeta ter de aceitar. O Porto, por exemplo. Um lugar no Brasil. Um lugar no Brasil. Eu vou dizer um lugar no Brasil, é um clichê. Força, um lugar no Brasil. Onde? Onde é que é a Mata Atlântica? É São Paulo? Ainda não fui. É bonita? A Mata Atlântica é bonito? Eu ia dizer aquele clichê, mas que fui lá. Eu ia dizer o Rio de Janeiro, não é? Porque é uma cidade linda. Imagina, sigam este exemplo. O Porto, a Mata Atlântica de São Paulo, o Rio de Janeiro, Jesus a tratar esses lugares como se fossem roupa que ele dobra e arruma. Olha lá, volta lá ao verso. Estes lugares, o céu e a terra, eles vão de acabar, mas tu, Jesus, vais permanecer. A Mata Atlântica, o Rio de Janeiro, o Porto, vão envelhecer como roupa. Mas tu, Jesus, vais dobrar estes lugares como se fossem uma capa e vais pô-los de lado como quem muda de roupa. Tu és sempre o mesmo. O passar dos anos não te envelhece. Vocês já pensaram na força desta imagem? A criação é linda. Estes lugares que vocês disseram são maravilhosos. Sou mais suspeito a falar do Porto, mas eu gosto do Porto. O Porto é de facto bonito. É lindo. Estes lugares são lindos. Pensem nisto. Estes lugares são lindos. Mas Jesus é de tal modo mais lindo ainda, porque foi Ele que fez o Porto, foi Ele que fez a Mata Atlântica, foi Ele que fez o Rio de Janeiro e é Ele quem veste estes lugares. Ele veste estes lugares e chega à frente do espelho, estou obviamente aqui a usar uma metáfora, e diz assim, gosto muito do Porto, mas hoje vou mudar de roupa, e tira ao Porto e veste outra coisa. E veste uma coisa mais linda ainda, que é Lisboa, né? Ou veste a Mata Atlântica e o Rio de Janeiro. Tu
Tu tens de ser sensível à imagem que a Bíblia te está a dar, porque é uma imagem incrível. Os céus e a terra são como roupa. Nós não nos conhecemos fora deste planeta. Mas o elogio a Jesus é de tal modo exagerado, saudavelmente exagerado, que Jesus vai tratar das coisas mais lindas que tu conheces como se fossem roupa. Ele dobra isso. Porquê é que esta afirmação tão saudavelmente exagerada está a ser dita? E agora quero dar-te um pouco o contexto. E deixa-me explicar-te uma diferença. Dependendo da maneira como nós estudamos a palavra, há modos diferentes para estudar a palavra de Deus. Nós vamos basear-nos na carta aos Hebreus, mas não significa que vamos estar a fazer um estudo da carta aos Hebreus. E aqui eu quero fazer uma distinção. Nós, em 2022, fizemos um estudo da carta aos Hebreus lá na Igreja Mãe. E a nossa maior preocupação era haver um estudo sistemático da carta aos Hebreus. A série que nós vamos fazer não é exatamente a mesma coisa. A minha maior preocupação não é que tu percebas tudo na carta aos Hebreus, mas é falar-te de Jesus a partir da carta aos Hebreus, o que não é necessariamente a mesma coisa. Por isso, significa que, imagina, se tu queres alguns detalhes mais profundos, eu vou recomendar-te, vai à internet, vai à série de mensagens que foi pregada em 2022 e tu vais encontrar informação que, intencionalmente, eu não vou ter a mesma preocupação de a trazer de lá. Mas, tendo dito isto, quero dar-te um contexto de como esta comparação está a surgir numa carta que, como tu has de reparar, por exemplo, quando tu vais aí, o que é que diz a tua carta aos Hebreus? Dá-lhe um autor, por exemplo. A tua tem autor, a tua carta aos Hebreus? Alguém tem autor na carta aos Hebreus? Há algumas edições antigas dizem Paulo. Mas sabem, a discussão hoje em dia não está muito inclinada para reconhecer Paulo. Se perguntarem a minha opinião, eu próprio não parece que é Paulo. A maneira de escrever é muito diferente, a maneira de raciocinar é diferente. Esta carta tem uma certa organização. Paulo tende a ser mais romântico, mais intenso, não é tão linear. Mas isto para te dizer que esta carta que tu estás a ver hoje, discute-se ainda hoje quem é que seriam os autores. E há várias teorias. Além da teoria de Paulo, quem sabe Lucas, quem sabe Barnabé, quem sabe Apolo, quem sabe Epáfras, quem sabe Silas, quem sabe Clemente de Roma, e há até uns que sugerem, quem sabe até Priscila. Portanto, há muitas teorias acerca disto. O que é que está a acontecer aqui nesta carta que tu aterraste agora nela de repente? Deixa-me falar-te do contexto que explica o porquê da imagem que foi usada. A imagem da roupa, Jesus ser tão bom que usa os céus e a terra como roupa. Deixa-me falar-te. Apesar de não fazer parte do texto original epistolar aos Hebreus, nós acreditamos que esta carta foi enviada a cristãos que tinham origem judaica, que vinham do judaísmo e se tinham tornado cristãos e que tinham começado a passar por circunstâncias difíceis. Que circunstâncias difíceis eram essas? Perseguição. O que é que estava a acontecer então com os leitores originais desta carta? Eles estavam a começar a ser perseguidos por serem cristãos e estavam a começar a ser tentados a pensar assim: desde que eu me tornei cristão, a minha vida não melhorou. Não melhorou no sentido em que há uma pressão sobre mim. Se calhar tomei a decisão errada. Se calhar deveria ter ficado no judaísmo. Talvez eu devesse voltar ao judaísmo. Assim, estou a caricaturar para simplificar muito, mas este era o contexto que se acredita que estava por trás da escrita desta carta. Então, circunstâncias difíceis que fazem as pessoas pensar assim: será que eu tomei a decisão certa quando me tornei cristão? Então, quero que tu folheis a tua carta aos Hebreus, assim, só rapidamente, só para teres uma ideia. E vou-te perguntar o que é que está a acontecer. Ok, vai folheando e diz-me o que é que está a acontecer à medida que a carta avança. Dou-te alguns segundos. O que é que está a acontecer? Diz-me lá, que assuntos é que estão a passar aí pela carta aos Hebreus à medida que tu folheias? Grandeza de Jesus. Portanto, há uma coisa que eu quero que tu entendas: todos os sermões vão ser iguais num sentido. Em todos os sermões que vamos pregar nesta série, nós vamos dizer que Jesus é o melhor. E espero que isso não te ofenda e que não te canse, porque mau seria se a igreja deixasse de cada domingo dizer que Jesus é o melhor. Agora, se como o Daniel já ajudou, o que é que vai acontecer ao longo da carta aos Hebreus também? Jesus vai ser afirmado como melhor, porquê? Porque há um quê?
O que é que está a acontecer entre Jesus e as outras coisas que vão aparecendo na carta aos Hebreus? Força. Há um contraste. Esta carta vai ser muito exigente a nível de teologia. Porquê? Porque vai falar nas melhores coisas que o Velho Testamento tem. Só para teres uma ideia, Cristo vai ser comparado... Por exemplo, Cristo hoje foi comparado com o quê? Na leitura do texto. Foi comparado com anjos. Então, e a lógica é bem simples. Querem comparar Jesus com os anjos? Jesus é melhor que os anjos. Mas depois a carta vai avançar e vai Jesus ser comparado com um que é muito bom no Velho Testamento. Moisés. Vocês gostam de Moisés? Moisés é espetacular. Mas Cristo ainda é melhor. Mas Cristo vai ser comparado com os sacerdotes que vêm depois de Moisés. Os sacerdotes eram ótimos, mas Jesus é melhor. É nesta carta que vai haver aquela referência, por exemplo, sempre estranha, a uma personalidade que ainda hoje dá para muitas discussões teológicas. Melquisedeque vai aparecer aqui. Mas Cristo vai ser comparado ainda com os sacrifícios que eram feitos. Os sacrifícios eram ótimos, mas Cristo é melhor. Então, já te resumi muito, mas é este o negócio desta carta. Jesus vai ser comparado com muita coisa do Velho Testamento, por isso a pessoa, quando mergulha na carta aos Hebreus, tem de mergulhar muito no contexto do Velho Testamento, do judaísmo, para que tu saibas que Jesus é melhor do que todas as coisas boas do Velho Testamento. Rapidamente, quero destacar duas expressões, porque nós lemos o capítulo 1 inteiro na carta aos Hebreus. Vai ao verso 1. Quero sublinhar a expressão nestes últimos dias. Alguém tem outra expressão? Nestes últimos dias. Todos temos nestes últimos dias? Nos tempos antigos. Portanto, a ideia é, retém essa expressão. E vai ao verso 4. E no verso 4 quero sublinhar a expressão mais excelente. Portanto, quero sublinhar últimos dias no final do verso 1. E quero sublinhar o mais excelente no final do verso 4. Ao sublinhar estas duas ideias dos últimos dias, com Jesus ser o mais excelente, eu quero que tu te sintas perto dos leitores desta carta aos Hebreus. Porquê? Porque dependendo das circunstâncias difíceis que tu podes estar a viver, e eu espero que não estejas, mas vamos partir do princípio que tu estás a viver circunstâncias difíceis. Tu também vais ser tentado, como aquelas pessoas naquele tempo, a achar que Jesus só não chega. Tu vais ser tentado em 2026 a achar que Jesus só não chega. E uma das coisas que eu te quero dizer é que aqueles que têm em Jesus o melhor, nós, quando somos crentes, quando o pior chega à nossa vida, seja de que maneira o pior chegue, nós vamos ser tentados em pensar que Cristo só não chega. Pessoal, isto não é só para hoje. Isto é até o resto da nossa vida. É por isso que nós gostamos de enfatizar que melhor do que começar bem é terminar bem. Começar bem é fácil. Bem, eu não vou dizer que é fácil, mas percebes a ideia? Agora, terminarmos bem, uma carreira cristã começar bem é muito mais fácil do que uma carreira cristã acabar bem. Provavelmente tu começas a pensar nas últimas histórias, não é? No meio evangélico. Nas últimas 2 semanas, provavelmente lembras-te já de um caso ou outro, de pessoas que têm nome e que de repente acontece-lhes alguma coisa grave. Atenção, não estou a dizer com isto que alguma pessoa que peca vai acabar mal por causa disso. Mas o que eu te quero dizer é que o desafio que passava pelos Hebreus passa por ti também. Até tu estares com Jesus, tu vais ser tentado da mesma maneira que estes Hebreus estavam a ser tentados. Sobretudo quando passares por apertos, nestes últimos dias, e por isso é que eu queria que tu pensasses na expressão nestes últimos dias, quando tu passares por apertos, tu vais ser tentado a achar que Jesus só não chega. Deixa-me contar-te uma coisa. Quando nós, lá na Igreja-Mãe, em 2022, fizemos uma série nesta carta aos Hebreus, calhou, no dia em que eu estava a pregar neste texto, ter havido um acidente dias antes. Neste caso, um acidente que envolveu a nossa diaconisa Nice. Quem é que estava na Lapa, já nessa altura? Quem é que na Lapa... Ok, alguns de vocês lembram-se. E calhou-me pregar esta mensagem dias depois da Nice ter tido um acidente em que ela caiu nos Açores.
Foi nos Açores, não quero falhar. Foi nos Açores, não foi? Foi nos Açores. Ela caiu, enquanto estava a fazer, estava de turismo, estava a fazer férias nos Açores, caiu, bateu com a cabeça e ficou à beira da morte. E imaginem-me a mim, durante esta semana, aliás, lembro-me bem, porque nós tínhamos arranjado uns dias últimos, assim, no Algarve para ir, e estávamos a chegar à praia, ali todos armados, espertos, ali a chegar à zona de Melides, a Praia da Galé, aquelas praias que os americanos agora estão a comprar, estão a ver, é mesmo aí. Aliás, a Poliana, exato, a Poliana tem clientes aí. Portanto, imagina, mesmo ali junto a Melides, Praia da Galé, descer, e eu lembro do telefonema do Tiago, nosso diácono Tiago. E vocês sabem, o Tiago é muito straight to the point. Portanto, o Tiago é muito eficaz. E ele comunicou a dizer, a Nice deu uma queda, o estado dela, não é ipsis verbis, não decorei, o estado dela é grave, orem por ela. E o pessoal, eu lembro-me, estávamos a estacionar o carro e a pensar, o que é que fazemos? Porque, sabem, o Tiago é taxativo. Pumba, disse aquilo e a pensar, ligamos ao Tiago, não ligamos? Eu disse, olha, eu vou ligar, sou pastor, eu vou ligar. Nós passámos aquela semana ensombrada pelo acidente da Nice. Imaginem, eu todo armado em bom para ir pregar acerca de Jesus ser o melhor e de repente tinha uma igreja, não levem a mal usar esta expressão, à arrasca, porque a Nice estava em estado grave. De um modo tal que houve uma altura que quase, acabou depois de não ser necessário, mas houve uma altura que eu e o Mark ainda estava connosco, quase pensámos em apanhar o avião e ir ter com o Tiago. O Tiago lá sozinho, as meninas estavam com os avós e, portanto, as meninas e os avós voltaram. A Nice ficou lá, ela ainda ficou lá umas semanas e o Tiago lá. E a Nice entre a vida e a morte. E, de repente, eu tinha de pregar que Jesus é o melhor. Eu prefiro pregar que Jesus é o melhor quando não tenho uma preocupação como aquela que nós tínhamos na altura com a Nice. É muito mais fácil tu dizeres que Deus é bom quando nada de mal te está a acontecer. Provavelmente lembras-te até da história de Jó. Foi isso que Satanás disse. Para ele é fácil ser crente. Tem tudo do bom e do melhor, tira-lhe aquilo que é do bom e do melhor, que vais ver se ele não nega o teu nome. É a mesma coisa. Quando a situação aperta, fica complicado para nós. Mas deixa-me dizer-te, enquanto nós temos Jesus, mesmo que estejamos no pior de tudo, nós guardamos aquilo que é o mais excelente. Até quando nós estamos a viver circunstâncias muito más, aquilo que é excelente em Jesus não deixa de ser. Isto, vamos ser sinceros, isto é muito mais fácil falar do que viver. Mas é isso que a carta aos Hebreus nos estava a querer lembrar. Pensem naquela gente, eles começam a sofrer pelo facto de serem cristãos. Eles começam a pensar, se calhar era melhor eu voltar ao judaísmo. E o autor está a dizer, pessoal, mesmo que vocês arranjem as melhores coisas que o judaísmo tem para vos oferecer, isso comparado com Jesus não vale nada. Agora, eu gostava que tu sentisses o argumento desta carta, ao caminhar para a sua conclusão, para a conclusão desta mensagem, eu gostava que tu pensasses nisto, acerca de sofrimento. E vou dar um exemplo parvo de sofrimento, mas é uma bucha, é uma maneira que eu arranjo só para falar numa coisa que agora, antes do culto, alguns de vocês me mostraram e eu não resisto. Eu fiquei tão admirado com isso, tenho de arranjar a maneira de pôr no sermão. Nós estávamos a falar acerca de orar, aliás, foi o Gabriel, não foi? Foi o Gabriel que estava a dizer, por causa agora da chegada do bebê, e como a Juliana e o Gabriel não quiseram saber o sexo do bebê, o bebê que vem aí vai se chamar Cidadão X. Não, eles ainda vão. Então, e já não sei como é que a conversa correu, mas a determinada altura estava o Daniel a mostrar-me uma coisa que ele fez na internet, foi a Poliana. E que eu vou já aqui desmascarar, porque é uma coisa perigosa e que porque é uma bucha para eu falar de sofrimento. Pode ser uma razão de muito sofrimento. Pelo que me disseram, agora há uma maneira, tu pedis ao ChatGPT para fazeres, deixa-me usar bem esta palavra, ia dizer para fazeres bebés, não é fazer bebés, como é que é? Oferece a imagem do pai e da mãe e o ChatGPT dá à criança, não é? Uma imagem da criança. Então, o Daniel estava-me a mostrar a imagem do filho dele e da Poliana, bem bonitinho, por sinal. Primeiro uma versão de cabelo encaracoladinho, como o Daniel, mas depois o Daniel, não, eu quero o cabelo da mãe. Então tem as duas versões já.
E quando eu comecei a pensar, isto é do diabo. Porquê? Porque o Daniel começou a contar que a irmã Rosário viu e que já está, não é? Pronto, agora imaginem, quando eles tiverem um filho a sério, é muito difícil ser tão bonito como aquele. A irmã Rosário vai ter muitos problemas em amar este neto porque viu o outro. E eles próprios, como se isto já não fosse problemático, aparece o Nuno e diz assim, a Tassiane também fez uma coisa parecida. Só que a Tassiane chegou com uma ambição desmedida. Então, pegaram naquela fotografia que eles tiraram para o Natal e a Tassiane foi com tudo. Já pediu 4 filhos. Então, isto é verdade, nada que eu estou a dizer é mentira. Então, vem o Nuno mostrar-me, são lindos, os 4 são lindos. Agora, o problema, isto é uma bucha só para meter esta conversa e para dizer, isto vai ser razão de muito sofrimento. Eu estou já a dizer, vocês não se metam nisso, porque todos os vossos filhos vão ser uma desilusão, hein? Eu sei, vocês são todos bonitos, a Tassiano, o Nuno, a Poliana e o Daniel, mas olha que eu acho muito improvável que os vossos filhos vão sair tão bonitos. Ok, foi um mau exemplo para sofrimento, era só para falar nisto, era uma espécie de correção pastoral. E já agora, depois peçam as fotografias, porque de facto são muito bonitas e por exemplo, o postal do Nuno e da Tassiano para 26 já está tratado, está lindo, já são 4. Deixa-me voltar a trazer-te à realidade. E a realidade é como é que nós lidamos quando as nossas expectativas não estão encontradas. Como é que nós lidamos quando tudo aquilo que nós planeávamos ser a qualidade de Jesus connosco não acontece da maneira que nós previmos. E eu quero responder-te a esta dissonância cognitiva, que é, na teoria, nós dizermos Jesus é o melhor que existe, mas tu depois viveres circunstâncias com Jesus que não correspondem àquilo que desejaste. E, meus irmãos, vamos ser sinceros, todos nós atravessamos volta e meia circunstâncias assim, certo? Se tu estás agora a viver uma circunstância em que sentes que aquilo que Jesus te está a dar é melhor ainda do que tu pediste, graças a Deus, que Deus te abençoe. Mas tu podes estar a viver uma circunstância em que esperaste que Jesus te estivesse a fazer alguma coisa que não está inteiramente a corresponder à tua expectativa. Mas o que eu te quero dizer é que mesmo que tu tivesses uma vida sem nenhum sofrimento, mesmo que tu tivesses uma vida em que todos os problemas que tens ficassem resolvidos, se tu vivesses sem Jesus, tu não terias nada. O pastor John Piper fez 80 anos, na semana passada. Uma vez disse uma coisa que ficou comigo, em forma de pergunta. Já não sei onde é que li, já não me lembro se era um livro, se era um sermão, mas ele perguntava mais ou menos isto. Quando chegares ao céu, aos novos céus e à nova terra, quem é a pessoa que tu queres encontrar primeiro? Se não for Jesus, os novos céus e a nova terra não fazem sentido para ti. Ainda que a esperança de tu encontrares pessoas que amas não seja em si má. O ponto dos novos céus e da nova terra, o ponto de uma eternidade é o encontro com Jesus. Porque mesmo que tu tivesses todos os problemas resolvidos, sem Jesus tu não ias ter nada. Por isso, deixa-me partilhar contigo ainda um último pensamento. Por muito boa que seja a tua vida sem problemas, problemas esses que nós oramos a Deus para tirar da nossa vida, não há nada anticristão em tu pedires a Deus que leve embora os teus problemas. Ok? Não há nada anticristão em que tu peças a Deus para tratar dos teus problemas. Mas ainda que a tua vida fosse de um momento para o outro provida da ausência dos teus problemas, até tu estares com Cristo, isso não ia realizar-te espiritualmente. Afinal, Jesus é aquele que viveu o pior na cruz, para que nada além de Jesus, por muito positivo que pareça, seja melhor do que ele. Vou repetir. Na cruz, Jesus viveu o pior para que tu tenhas a certeza que de facto não há nada melhor do que ele.
Este é o paradoxo, este é o Evangelho. Tu e eu não desejamos viver coisas más. Tu e eu não desejamos que circunstâncias negativas cheguem até nós. Mas nós sabemos que aquele que não precisava de passar por coisa nenhuma negativa, se ofereceu para que tu saibas, até nas circunstâncias más que vives, que não há nada melhor do que Ele. Termino dizendo-te isto. Agora que nós vamos entrar neste estudo acerca do Senhor Jesus, eu gostava que tu começasses a orar a partir de hoje por uma coisa. Tornar esta mensagem em oração pessoal. Senhor, ajuda-me a compreender que mesmo que todos os problemas que eu tenho fossem resolvidos, se eu ficasse sem Ti, eu não tinha nada de especial. Dá para simplificar mais. Senhor, ajuda-me a compreender que Jesus é o melhor que eu tenho. E que este melhor que eu tenho seja capaz de me consolar até quando eu passo pelas coisas difíceis que preferia que não me acontecessem. Torna isto uma oração diária. Não tenhas vergonha de orar. O que tu vais descobrir é mais amor por Jesus e mais força dada por Jesus para enfrentares os problemas da tua vida. Não te esqueças, Ele é aquele que trata os céus e a terra como se fossem roupa. Ele vai ter poder para os teus problemas. Recebam a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, agora e para sempre. Amém.